Minha história começa em 2002, 22 anos atrás. Foi quando conheci minha futura esposa. Eu tinha 20 anos e ela 18. Nós dois éramos estudantes, mas eu já trabalhava meio período e tinha alguma independência dos meus pais. Minha futura esposa morava no apartamento da tia dela, então a tia dela podia cuidar dela. Os pais dela e o irmão mais velho estavam trabalhando no norte. 3 meses depois de nos conhecermos, começamos a viver juntos no apartamento dos pais dela. Os pais dela e a tia dela se mudaram. Eu me apaixonei pela minha namorada e nos demos bem. Vivíamos bem e raramente discutíamos. Apresentei-a aos meus pais. Depois de 6 meses morando juntos, nem lembro o porquê, mas eles gostaram dela. 1 ano depois, pedi que ela se casasse comigo, mas ela recusou. Foi um golpe para mim, não conseguia entender por que ela disse não. Continuamos a viver juntos sem nos casarmos. Foi meu primeiro relacionamento sério. Enquanto ela já tinha tido vários términos, se até morado com alguém antes. Aprendi sobre todos os seus ex-namorados gradualmente com ela. Um dos ex dela era um colega de classe com quem ela morou por 8 meses antes de me conhecer. Eu tinha ciúmes às vezes, o que era irritante porque eu era jovem, ingênua e inexperiente. Eu não via isso como um sinal de alerta, apenas achava que era normal. Ela até namorou um homem casado muito mais velho antes de mim. Ela me contou sobre isso depois. Nós vivíamos normalmente. De tempos em tempos, havia dificuldades financeiras. Eu era estudante e não conseguia sustentar nós dois. A mãe dela mandava dinheiro do norte. O pai dela não estava trabalhando e bebia muito. Os pais dela me visitaram algumas vezes, eles pareciam gostar de mim também. Nossa intimidade era ótima. Todos os dias e frequentemente mais de uma vez. Percebi imediatamente que ela era mais experiente na cama do que eu, sabia o que estava fazendo e sabia como agradar. Ela claramente não aprendeu com fotos. Então, no 3º ano da nossa vida juntos, acordei em uma sexta-feira de verão em 2005, sozinho na cama. Ela não estava lá. Não consegui falar com ela no celular. Eu tinha um Nokia 3310 Legend na época. Eles compraram para ela um LG chique com polifonia. De qualquer forma, não consegui falar com ela. Esperei até a noite, pensando que ela poderia ter ido a um negócio urgente e o telefone morreu ou foi roubado. Conforme o dia foi escurecendo, comecei a ligar para hospitais. De repente, recebi uma mensagem de texto dela dizendo que estava bem, queria ficar sozinha e pensar se ficaria comigo ou não. Fiquei chocado. Liguei para a amiga dela que morava a 2 quarteirões de distância. Tentei descobrir o que aconteceu, mas ela veio no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, conversei com ela. Ela disse que tinha pensado nisso por muito tempo e decidiu ficar comigo, que me amava muito e assim por diante. Não percebi o que estava acontecendo imediatamente. Então, uma semana depois, de manhã cedo, fui até a cozinha para tomar café da manhã antes do trabalho. Ela ainda estava dormindo. Eu acidentalmente derrubei a bolsa dela da maçaneta da porta. Algumas coisas de mulher e um pedaço de papel com a letra dela caíram da bolsa. Comecei a ler. Era uma carta de despedida para um cara com quem ela estava saindo no fim de semana. Ela passou de sexta a domingo na praia com outra colega de classe dela, se divertindo muito enquanto eu estava morrendo de preocupação. A carta dizia obrigada por um ótimo momento, ótima intimidade, você é super carinhosa e apaixonada, mas eu vou ficar com meu namorado, que era eu. Eu estava furiosa. Acordei-a e joguei a carta na cara dela. Tivemos uma longa conversa no mesmo dia em que arrumei minhas coisas e fui embora, não para a casa dos meus pais, mas para a casa de uma amiga. Ignorei suas ligações e mensagens. Passou-se uma semana, e a amiga dela ligou dizendo que queria conversar. Ela até foi à casa dos meus pais. Eu não contei nada aos meus pais, então eles não sabiam que eu estava hospedada na casa de uma amiga por uma semana. Ela percebeu que meus pais não sabiam. Ela disse a eles que eu estava desaparecido e não tinha entrado em contato. Ela estava muito preocupada e queria que eu a contatasse. Ela disse aos meus pais que tínhamos acabado de brigar. As pessoas brigam. E então eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Eu a conheci para uma longa conversa. Ela começou a chorar, a espirrar e a babar, ajoelhou-se e jurou que me amava.
Pediu uma chance e disse que estava pronta para se casar. Agora eu percebi que era um desastre total. Agora havia dois caras no grupo dela com quem ela já tinha estado. Ela tinha vivido com um por 8 meses antes de mim. Mas eu a perdoei. Eu me odeio por isso. Eu a perdoei com muitas condições. Logo comprei anéis e ficamos noivos. Não fui mais a nenhum evento com meu grupo da faculdade. Ela também não estava lá. Ela faltou muito à escola, só para não ser expulsa. E no dia da formatura, seu pai morreu. Ela estava sempre e em todo lugar comigo. Embora já estivéssemos usando alianças, não estávamos planejando um casamento. Eu me formei na universidade e comecei a trabalhar em tempo integral, e o dinheiro melhorou. Ela não conseguia encontrar um emprego. Foi muito difícil por causa dos empregadores. Quando ela se formou na universidade, todos os contatos com os ex foram cortados. Eu me acalmei com meu ciúme, e ainda morávamos no apartamento de 3 quartos dos pais dela. Um ano se passou e ela queria fazer um segundo curso de direito online, porque não conseguia trabalhar em sua área atual. E trabalhar como caixa em uma loja não era seu nível. Eu concordei e paguei por sua segunda educação. Trabalhei duro e comecei a ganhar mais dinheiro. Nós juntamos dinheiro para o nosso casamento, planejando nós mesmos em vez de depender dos nossos pais, porque quem paga é que dá as cartas. Nós fizemos nosso casamento em 2007, cerca de 2 anos depois da infidelidade dela. A vida depois do casamento não mudou muito, exceto que compramos um carro, vivemos bem, quase nunca brigamos e frequentemente íamos de férias. Vivíamos felizes. Mais 3 anos se passaram. Ela se formou na segunda universidade e começou a trabalhar para uma empresa de gestão. Então vieram as perguntas sobre filhos. Depois de tantos anos juntos, era hora de ter filhos. Começamos a pensar em filhos e tentamos por muito tempo, mas não deu certo. Ela tinha um problema de saúde que não estava relacionado às suas aventuras passadas. Depois da crise de 2008, decidimos tentar começar nosso próprio negócio, mas não estava indo bem. O lucro foi pequeno, fosse pelos efeitos da crise ou pela minha inexperiência. Então, em 2010, ela finalmente engravidou. Eu estava nas nuvens e ela também estava feliz. Minha sogra chegou e disse: meus filhos, estou tão feliz. Peguem este apartamento e vivam aqui, nem eu nem seu irmão temos nenhuma reivindicação. Começamos a reformar o apartamento de 3 quartos. Investi muito na reforma, pensando que ela nos pertencia. Coloquei muito trabalho e dinheiro, trocando toda a fiação elétrica para cobre, atualizando encanamentos, papel de parede, pisos, portas, tetos e muito mais. Grandes reparos, além de novos móveis em cada cômodo e um ar-condicionado. Nossa filha nasceu em 2011 e eu fiquei muito feliz. Mas então o irmão mais velho da minha esposa, que também estava registrado no apartamento, começou a causar problemas. Ele bebia como pai e não era muito são. Ele não conseguiu terminar a escola e não tinha diploma. Minha esposa tinha 2 filhos, se não conseguia fazer o irmão dela se mudar. Estávamos prontos para nos mudar para um apartamento alugado longe desse hospício. Voltei a trabalhar como empregado assalariado porque o negócio não estava indo bem. Minha esposa teve um bebê e minha família precisava ser alimentada. Minha sogra me ofereceu um bom cargo com uma renda decente. Ela sugeriu vender o apartamento e dividi-lo entre minha esposa e seu irmão, comprando algo para o irmão dela enquanto comprávamos o que queríamos. Eu sempre sonhei com uma casa particular. Começamos a procurar e encontramos uma adequada, de 2 andares, precisando de alguns acabamentos. Mais tarde, descobriu-se que a casa não tinha argamassa, cerca ou portões, teto, encanamento e muitos outros problemas. Minha sogra ficou encantada com nossa ideia e a apoiou, dizendo que sempre sonhou com uma casa e ficaria feliz se seus filhos tivessem uma. Ela prometeu ajudar financeiramente e tomar conta das crianças, se necessário. Fizemos uma hipoteca em meu nome. Minha esposa só trabalhou por cerca de 1 ano, então ela era automaticamente uma comutuária. A propriedade do terreno e da casa era de 50-50 THS entre mim e minha esposa. Meus pais não queriam dividir seu apartamento de 3 cômodos para nos ajudar com uma grande quantia de dinheiro, explicando que eles não tinham para onde ir e eu também tinha uma irmã.
Minha esposa teve uma grande briga comigo, dizendo que não era justo. Minha sogra ainda tinha moradia de serviço no norte e meus pais não tinham para onde ir. Meus pais decidiram ajudar a pagar a hipoteca. Eu estava ganhando um salário decente e estávamos animados com os planos. Nossa filha cresceria e iria para o jardim de infância. Minha sogra, como prometido, viria ajudar e minha esposa e eu pagaríamos a hipoteca com nossas duas rendas. Nós nos mudamos para nossa própria casa em 2013 e começamos as reformas. Foi difícil para mim, tanto física quanto financeiramente. Não calculei minha força e puxei o mais forte que pude. Gradualmente, fiz tudo. Minha sogra ajudou financeiramente de vez em quando. A reforma se estendeu por 5 anos. Minha sogra planejava morar conosco na velhice. Eu não era contra, mas minha esposa e minha sogra tinham conflitos constantes e nossos planos não deram certo. Nossa filha ficava doente com frequência e minha sogra não vinha ajudar como prometido. Minha esposa cuidou do bebê e eu trabalhei duro tanto no meu trabalho quanto em casa. Eu também fazia viagens de negócios ocasionais, geralmente por 2 dias, mas quase todo mês. Minha esposa estava sozinha durante essas viagens, o que levou a escândalos periódicos. O apartamento comprado para o irmão da minha esposa foi registrado para minha esposa porque o irmão dela era um bêbado e não conseguia lidar com isso. Em 2016, o irmão dela morreu e o apartamento permaneceu no nome da minha esposa. Minha sogra assumiu o apartamento. Nossa filha nunca foi ao jardim de infância, exigindo tratamento médico constante, o que também exigia finanças. Minha esposa estava ficando louca de ficar em casa o tempo todo, lidando com a perda do irmão. Houve nervosismo, escândalos e ataques de pânico. Eu a apoiei o máximo que pude, pagando para ela ver um terapeuta. Chegou ao ponto de medicamentos sérios e visitas a um psiquiatra. Eu estava muito cansado do trabalho e ocupado em casa. Minha esposa estava lutando e eu fiquei viciado em um jogo online chamado World of Tanks para escapar da dura realidade. Não era bebida o jogo, mas ainda era um vício. Eu jogava quase todos os dias depois do trabalho, até meia-noite ou mais tarde. Isso levou a mais discussões. Expliquei que a terapia e a medicação estavam ajudando enquanto o jogo era minha maneira de me divertir de graça. Nossa intimidade se tornou menos frequente e pior, porque eu estava cansado e ela também. Quando minha sogra nos visitava, deixávamos o bebê com ela e tentávamos passar um tempo juntos, mas nem sempre era possível. Minha sogra tinha seus próprios planos e não queria ficar com a neta por muito tempo. Meus pais também não queriam cuidar da criança. Houve um incidente quando minha filha, com cerca de 2 anos, se envenenou seriamente após uma visita aos meus pais. Outra vez, quando minha mãe estava cuidando de crianças em nossa casa, minha filha caiu da escada e quebrou a perna. As estatísticas eram decepcionantes e, quando era jovem, minha filha não ficava mais com meus pais. Quando minha esposa e eu conseguíamos sair com amigos, parentes ou conhecidos, comecei a perceber que ela frequentemente flertava com outros homens. Isso levou a mais discussões. Ela disse que ficava em casa muito tempo e precisava de interação social. Eu periodicamente desistia do jogo por alguns meses, mas sempre voltava e o vício progredia. Tentei ajudar minha esposa em sua busca por autorrealização. Psicoterapia e medicação a ajudaram. Nossa filha foi para a escola, mas suas doenças frequentes não permitiram que minha esposa conseguisse um emprego regular e não podíamos pagar uma babá. Essa foi nossa rotina durante a primeira e a segunda séries. Minha esposa se cansou de ficar em casa com o bebê e pensou que um trabalho freelance seria uma boa opção. Ela estava interessada em psicoterapia do ponto de vista de um terapeuta e queria aprender. Eu apoiei seu treinamento como terapeuta, pagando seu 3º diploma. Desde que ela começou, ela se sentiu melhor e houve menos escândalos. Então chegamos ao desenlace em 2020. Fiquei muito doente e foi um grande golpe para o meu corpo. Meus pulmões levaram 6 meses para se recuperar fisicamente. Eu estava em má forma, e nossa intimidade se tornou infrequente porque eu simplesmente não tinha vontade. Cerca de 1 ano e meio atrás, ela começou a passar por muitas mudanças durante seu processo de treinamento.
Existem essas coisas chamadas intensivos, onde um grande grupo de terapeutas e clientes vão para um lugar por 10, 14 dias para sessões, treinamento e assim por diante. É exigido pela universidade participar de pelo menos 2 intensivos, geralmente na primavera e no verão no mar, e custa muito dinheiro. Eu não tinha dinheiro suficiente, então ela acabou indo sozinha para um intensivo no mar em julho. Eu estava doente de preocupação. Liguei para ela com frequência pedindo que me enviasse fotos e vídeos. Ela me tranquilizou dizendo que era ética terapêutica e que ninguém dorme com o outro. Ela voltou desse intensivo com uma senha diferente no telefone. Ela explicou dizendo que estava perto de pessoas com mais frequência e que era por questões de segurança. No outono de 2021, ela e nossa filha adoeceram com o vírus. Mas não fui reinfectada, pois parecia que eu tinha uma imunidade natural forte. Então, no mesmo outono, surgiu a questão de começar seu próprio consultório como terapeuta. Aluguei um escritório para ela no centro da cidade, comprei móveis e coisas, todos os tipos de suprimentos. Claro, ela não tinha clientes no começo e eu paguei pelo escritório. Eu estava jogando tanques muito raramente por cerca de 1 ano e, eventualmente, parei de jogar completamente porque perdi o interesse. Mas eu também estava muito cansado do trabalho. Depois dos primeiros intensivos, sua libido aumentou muito e ela queria intimidade com mais frequência do que eu. Não sei se era fadiga ou consequência da Covid. Mas tentei satisfazê-la. No entanto, ela começou a flertar com outros homens, o que naturalmente me irritou. O escândalo começou de novo e eu disse a ela que queria o divórcio. Ela começou a cuidar mais de si mesma, tingiu o cabelo de uma cor diferente e perdeu peso. Percebi que algo estava errado. Você conhece o ditado: se você acha que está sendo enganado, provavelmente está. Mas ela insistiu que só queria ser bonita e estar no mesmo nível das colegas de trabalho, o que fazia sentido. Ela nunca deixou o telefone em lugar nenhum, ela o manteve com ela, mesmo no chuveiro. Em fevereiro, ela quebrou a tela do telefone e no dia dos namorados, eu dei a ela um novo e levei o antigo para as peças, já que eu gosto de eletrônicos. Coloquei o telefone antigo dela no armário de ferramentas e esqueci dele. Em maio de 2022, ela fez outra viagem intensiva ao mar. Nossa filha ficou doente e o dinheiro estava curto novamente. Deixei que ela fosse sozinha e paguei o hotel e o transporte. Eu deveria ter pegado o dinheiro emprestado e ido com ela. Ela me ligava todo dia e me mandava fotos e vídeos. Quando chegou a hora de voltar, ela ligou e perguntou se poderia voltar de carro em vez de trem, porque sua colega de trabalho, que era da mesma cidade, estaria dirigindo em breve. Era mais confortável e rápido e ela não estaria sozinha, outra mulher estaria com eles. Eu concordei e planejei encontrá-la quando ela chegasse para ajudar com a bagagem. Cheguei com nossa filha para encontrar minha esposa. Uma mulher saiu do banco de trás do carro. Sua colega vestia jeans e uma blusa de gola alta, então minha esposa saiu do banco do passageiro com um vestido vermelho justo com um decote enorme, saltos altos, meias arrastão e batom brilhante. O motorista saiu em terceiro para abrir o porta-malas. Minha esposa correu até ele, beijou-o na bochecha e agradeceu pela carona. O colega dela viu isso e o beijou na bochecha também. Fiquei atordoado e estava bem na minha frente e da minha filha. Rapidamente andei em direção a eles. O olhar no meu rosto deve ter feito o cara suspeitar que algo estava errado, porque ele entrou no carro e foi embora. Ele era menor e obviamente mais fraco do que eu. Não fiz uma cena com a criança ali. Em vez disso, tinha um plano de deixar minha filha na casa dos meus pais no caminho de volta e passar uma noite romântica com minha esposa, pensando que ambos estávamos desejando intimidade depois de mais de 10 dias separados. Mas depois de ver isso, todo o desejo desapareceu. Em vez de um jantar romântico, tivemos uma grande discussão. Ela explicou sua aparência dizendo que eles foram direto para o carro após o evento de encerramento. E ela não teve tempo de se trocar, porque o motorista teve que sair com urgência. Ela alegou que todos se vestiram assim no evento, mas não mostrou nenhuma foto. Ela disse que não tirou nenhuma no encerramento, o que era estranho porque ela sempre tirava fotos. Eu disse a ela para pedir fotos aos colegas e mostrá-las para mim. Isso levou a mais discussões. Ela me acusou de ser ciumento e controlador.
No final de maio, quebrei a tela do meu telefone. Em vez de comprar um telefone novo, já que ele tinha apenas 1 ano, decidi trocar a tela eu mesmo. Sempre preciso manter contato, então me lembrei do telefone antigo da minha esposa, que estava no armário desde fevereiro. Carreguei e liguei, decidindo ler as mensagens. Fiquei mais surpreso do que nunca. Um cara tinha escrito: "Obrigado pelo abraço." Comecei a me sentir mal e decidi verificar o telefone atual dela. Enquanto eu não estava falando com ela, ela percebeu que eu estava triste. Naturalmente, eu não a queria mais. Nossa intimidade praticamente desapareceu por minha iniciativa. No verão, planejamos uma viagem para nossa filha fortalecer sua imunidade. Inicialmente queríamos ir por 10 dias, mas não consegui me ausentar do trabalho por tanto tempo. Durante esse tempo, minha sogra estava vindo, então comprei uma viagem para um resort por 20 dias para nós 3. Minha sogra ficaria conosco pelos primeiros 10 dias, e ela pagou 30% da viagem. Consegui olhar o celular atual da minha esposa, mas toda a correspondência foi apagada e as configurações de bate-papo foram definidas para limpeza automática. Era tudo muito suspeito. Comecei a pesquisar no Google sinais de infidelidade e percebi que eu estava cego. A mensagem agradecendo pelo abraço no telefone antigo e os chats apagados me deixaram furioso. Eu a confrontei e ela me acusou de ser paranoico e ciumento. Ela alegou que o homem a quem ela agradeceu era apenas um colega que a apoiou depois de uma sessão ruim no intensivo. Eu não aguentava mais e decidi me divorciar. Ela exigiu que eu lhe desse o telefone antigo, dizendo que era propriedade dela e que eu não tinha direito a ele. Percebendo que poderia haver mais segredos, eu investiguei mais um pouco e encontrei uma gravação de áudio dela contando a uma amiga como ela dormiu com outro terapeuta e como isso aumentou sua autoestima. Fiquei horrorizada com a traição. Eu nunca a traí, sempre cuidei dela e ajudei sua família. Em troca, recebi traição. Então, outra reviravolta aconteceu. Minha sogra decidiu dar ao sobrinho um apartamento registrado em nome da minha esposa, mas que na verdade pertencia à minha sogra. Para isso, um notário precisava de permissão minha como cônjuge. Já determinado a me divorciar, recusei, dizendo que não queria piorar minha situação financeira antes de decidir o que fazer com a propriedade. Isso levou ao nosso primeiro grande escândalo em 20 anos. Aprendi muito sobre mim com as acusações dela, alegando que eu era um abusador e assim por diante. Com raiva, deixei que ela ouvisse a gravação, confirmando o caso. Suspeitei que minha sogra soubesse do caso, mas eu estava assustada demais para pensar claramente. Minha sogra se ofendeu e foi embora. Pensamentos surgiram de que essa situação não era coincidência. O impulso repentino para transferir o apartamento para meu sobrinho, depois que contei à minha esposa que estava me divorciando, pareceu suspeito. Após a morte do irmão dela, o apartamento ficou no nome da minha esposa por muitos anos e ninguém se importou com ele. Parecia que minha sogra estava com medo de que eu fosse atrás do apartamento dela também. Eu sempre tentei viver de acordo com minha consciência e sabia que o apartamento era realmente da minha sogra. Então, alguns dias depois, dei meu consentimento e a transferência foi rapidamente formalizada. Então cometi outro erro. Decidi fazer um teste de DNA na minha filha. Em vez de fazê-lo discretamente com uma amostra de cabelo, eu disse com raiva à minha esposa que iríamos ao laboratório na manhã seguinte para um teste. Fomos ao laboratório, e eu disse à minha filha que era um teste antes da nossa viagem para o mar. Ela adivinhou para que servia, mas felizmente nosso relacionamento não foi afetado. Ela me ama muito e isso não pareceu afetá-la na época, mas quem sabe sobre o futuro. Isso aconteceu uma semana antes da viagem para o mar. Minha esposa perguntou se eu queria cancelar a viagem, mas decidi não estragar as férias da minha filha. Minha sogra foi com eles nos primeiros 10 dias. Durante a viagem, foi um inferno para minha filha. Todo dia ela me escrevia dizendo que mamãe e vovó estavam constantemente discutindo o quão ruim eu era como pai e pensando em como me expulsar. O quarto era pequeno e ela não tinha para onde ir, então ela tinha que ouvir isso. Eu estava furiosa. Liguei para minha esposa e a proibi de falar sobre mim na frente da nossa filha. Funcionou por alguns dias.
Eu amava minha filha loucamente, e estava quebrando a cabeça sobre o que fazer se o resultado do teste fosse negativo. Esperei o resultado todos os dias enquanto morava sozinha, comemorei meu aniversário de 40 anos, li fóruns, trabalhei e esperei. Finalmente, um dia antes de ter que ir à praia para trocar de lugar com minha sogra, o resultado veio. Corri para o laboratório. Minha filha era minha. Uma pedra caiu da minha alma. Fui até o mar com muita vontade de ver e abraçar minha filha. Quando cheguei, minha filha correu até mim e um escândalo aconteceu com minha esposa. Dei a ela o anel com as palavras: "Estes são pelos momentos maravilhosos que tivemos." Deixei claro que era o último presente. Não posso explicar minhas ações agora. Depois disso, ela ligou o que eu chamo de modo de demonstração. Ela era amorosa e atenciosa, mantinha a casa perfeitamente limpa, cozinhava comida deliciosa adaptada aos meus gostos. E havia uma intimidade apaixonada. Ela até acordava cedo para servir o café da manhã, e nenhuma reclamação foi direcionada a mim. O contraste depois das discussões foi enorme. Comecei a perguntar sobre os motivos dessa mudança, mas ela não deu uma resposta clara. Ela apenas disse: "Bem, você gosta, então aproveite." Devolvi meu telefone antigo a ela, pois havia copiado tudo o que precisava. A decisão do divórcio ainda estava em minha mente, mas a doçura do modo de demonstração me fez hesitar. Há 10 dias, o modo de demonstração falhou. Minha esposa disse que queria fazer uma tatuagem no peito. Eu era contra e expressei minha discordância. Ela disse que seria pequena, temporária e não visível sob uma camiseta, alegando que isso aumentaria sua baixa autoestima. Além disso, ela tem outro apartamento no subúrbio que herdou da madrinha, de quem cuidávamos juntos. Eu ajudava constantemente com reparos e tarefas cotidianas. Preciso acalmar meus nervos um pouco antes de enviar um requerimento para avaliação da casa e divisão de outras propriedades. Não vou discutir sobre garfos e colheres, mas quero garantir que dividimos carros, eletrodomésticos grandes e dinheiro de forma justa. Marquei uma consulta com um psicólogo. Sei que fui tola em não ir embora depois da primeira traição. Agora é mais complicado com nossa filha e o imóvel, e já estou com 40 anos. Quero consultar mais com a porque dividir tudo é um processo longo e complicado, especialmente agora que a família se desfez. O processo de divórcio foi tão desafiador quanto eu esperava. Levou meses de negociações, reuniões com advogados e comparecimentos ao tribunal para finalizar tudo. Conseguimos vender a casa e dividir os lucros. Minha ex-esposa ficou com o apartamento dela no subúrbio e eu usei minha parte para comprar uma casa menor e mais administrável, mais perto do meu local de trabalho. Confie nos seus instintos e priorize o seu bem-estar e o dos seus filhos. Procure ajuda profissional se precisar. Conversar com um psicólogo foi uma das melhores decisões que tomei. Isso me ajudou a processar minhas emoções e me tornar um pai melhor. Seja honesto com seus filhos, mas proteja-os de conflitos adultos desnecessários. Eles precisam de amor e estabilidade mais do que qualquer coisa. Por fim, nunca subestime sua força. A vida pode dar bolas curvas, mas com perseverança e apoio você pode superá-las. Seja fiel aos seus valores e não tenha medo de recomeçar, se isso for o melhor para você e seus entes queridos.